Olá. Olá. Estamos ao vivo, pessoas chegando. Professora também, vamos ver. É isso. Um pouco ansioso com a nossa. Estão me ouvindo bem, né? Só me ouvindo bem, vendo bem, tá tudo certinho. E vamos ver o que nos aguarda. Cadê? Vamos ver se a professora entra. Esperar um pouquinho. Agradeço todo mundo que está entrando, está vindo aqui. Vamos lá. Ah lá. O professor entrou. Acho que eu consegui chamar. Vamos ver. Olá, Tudo bom, Marco? tudo certinho. Então tá bom. Bom, pessoal, agora já estamos aqui, eu, a professora. Meu nome é Marco, para quem não me conhece, né? Mas, primeiro, a gente está aqui nos adaptando, né? Conhecendo novas tecnologias, um jeito da gente passar por esse período juntos, né? É um período muito difícil, cada um na sua casa, cada um muito longe, né? Mas, assim, a gente está tentando nos aproximar da melhor maneira possível. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao EMP, né, que possibilita isso, possibilita a gente fazer esse evento há tanto tempo já, a sexta edição. A gente vai considerar essa como uma sexta, um spoiler da sexta, né? O programa de pós-graduação em ciência jurídica, da qual o evento também ele está vinculado, e ao Projuris, que é o nosso patrocinador também. E também agradecer a professora Marion, que está aqui na nossa primeira live. Professora Marion Bach, ela é advogada criminalista, conselheira da OAB Paraná, doutoranda em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, professora de Direito Penal e autora de livros jurídicos e não jurídicos. Ela tem até um livro que chama Cronicando, que é de crônicas e tal, e é um pouquinho, dei destaque para isso, porque é um pouquinho do que a gente vai conversar agora nessa live. Antes de tudo, professora, eu acho que é um momento muito único. Acho que ninguém nunca pensou em passar por isso, né? Nunca ninguém pensou nessa situação que o mundo está. E a gente tendo que se adaptar. Eu brinco que eu, a Ellen e o professor Bernard, que somos os organizadores do evento, a gente brinca que a gente trabalha em ritmo de carnaval. Então, assim, a gente estava desde o ano passado pensando no nosso evento e tal, e aí veio uma coisa dessa e a gente precisou, não, vamos nos adaptar. A gente precisou cancelar, como quase todas as coisas precisaram cancelar, mas a gente precisava ficar próximo. É, Como que foi para você, professora? Como que está sendo para você essa questão de ficar em casa, de pandemia, de quarentena, de isolamento, esse medo, angústia, como que está sendo tudo isso? Marco, antes de mais nada, quero agradecer o convite para estar aqui. É uma alegria para mim estar dividindo esse espaço com você. Quero fazer o agradecimento na sua pessoa e na da Ellen também. Uma feliz coincidência, porque a minha mãe chama Norma Ellen e meu pai chama Marco. E vocês, Oh. dois que me receberam e com muita gentileza, né? Vocês muito simpáticos desde que entraram em contato comigo para o evento de Jacarezinho. Então, agradeço imensamente. É uma pena que a gente não possa estar juntos pessoalmente, mas pelo menos aqui, né? Esse bate-papo, pelo menos para dar um gostinho do que era para ser o evento e ainda vai ser, né? Porque ele não foi Vai ser. cancelado, foi só adiado, né? Sobre a pandemia, olha, não sei nem te dizer, talvez se fosse para escolher uma palavra, uma expressão para definir o que a gente está vivendo, pelo menos em relação aos meus sentimentos, talvez seja uma montanha russa, né? Tem momentos que
eu tô mais, entre aspas, bem entre aspas, na verdade, tranquila. Enfim, no dia a dia, normalmente, eu não consigo ficar muito em casa, tá sendo uma novidade para mim. Eu nunca fiquei Aham. tanto em casa, nunca, enfim, pude ficar com os meus gatos e fazer alguma coisa em casa, enfim, almoçar em casa, jantar em casa, isso é uma novidade para mim, né, por conta da Uhum. correria do dia a dia. Então, claro, a gente sempre tem que tentar encontrar um lado bom nas coisas. Mas diante desse cenário, eu confesso que é difícil, né? Eu tenho um certo compromisso, tento ter um certo compromisso assim com o otimismo, com a leveza, com o bom humor, mas nesse cenário é difícil mesmo a gente manter essa leveza. E estava pensando aqui enquanto você estava falando, já que o tema da nossa live é literatura, se advogados leem literatura, é engraçado como isso atingiu inclusive os escritores, porque todos os escritores de ficção, todos os escritores que, enfim, pensavam em algum mundo caótico foram absolutamente superados pelo que está acontecendo, né? Acho que eles largaram os bets, assim, disseram, olha, não consigo pensar em nada mais, enfim, caótico e Alguém escreveu um fantasioso roteiro do que isso. melhor. Sim, é insuperável, né? A ficção não vai Uhum. superar essa realidade. Mas, enfim, estamos tentando lidar com tudo, né, Marco? Mas é isso, professora. Mas obrigado. Eu até comentei com a senhora, com você, durante o dia, né? É para mostrar mesmo que, assim, tá todo mundo com medo, na angústia e tal. A gente precisa mesmo encontrar forças em vários momentos, assim, em vários tipos de coisa, né? Seja um hobby, ou seja o trabalho, seja buscar uma rotina, ou não se cobrar tanto, né? E aí a gente tem que encarar isso porque a gente não tem como fugir mesmo, né? Sim, sim. Bom, professora, vamos começar então as perguntas, né, sobre o tema da live de hoje. Primeiro, eu já vi também na sua apresentação, né, quando eu apresentei, você é muito próxima da literatura, você gosta da literatura, você escreve também uma literatura não só jurídica e tal. Como como surgiu esse interesse? De onde veio esse interesse para você hoje fazer esse questionamento e mostrar? A gente vai ver o que esse casamento dá certo. Como que começou para você? Sim. Olha, eu confesso que eu não sei dizer assim, olha, a origem, a semente foi em tal momento. O que eu sei dizer é que eu sempre gostei muito de livro, de ler, do ambiente de biblioteca. E eu não sei, assim, não é uma coisa hereditária, porque o meu pai tem muito hábito de ler jornal, sempre teve, lia muito jornal, a minha mãe lia alguma coisa ou outra de literatura, mas eu não cresci numa família assim de adoradores de livros, sabe? E desde que eu era bastante pequena, eu sempre gostei de ler tudo que é tipo de coisa, né? Então, eu lia, até hoje eu sou assim, eu tô esperando, eu pego uma revista, se não tem alguma coisa, eu leio bula de remédio, leio o gibi, leio o que for, assim, não tenho muito essa seleção, eu gosto de ler todas as coisas que são possíveis, né, de fazer essa leitura, não é, nossa, leio grandes clássicos, não, leio de tudo mesmo, sempre gostei muito de linguagem, de escrita, não sei, acho que nasci um pouco com isso. E esses dias o meu irmão mandou para mim uma foto de uma poesia que eu escrevi na sexta série. E aí foi publicado num livro, eu estudava num colégio aqui em Curitiba chamado Positivo, e tinha como se fosse uma publicação chamada Palavra Viva. E aí eles selecionavam algumas poesias, alguns textos para serem publicados, e aí meu irmão mandou uma foto dizendo, olha, lembra disso? É uma poesia que você escreveu na sexta série, estava lá publicado. Então, assim, eu sempre tive alguma ligação com isso. Uhum. Entendi. E esse gosto, assim, ele ajudou você? Porque a gente tem essa. Um monte de gente fala assim, gosta de ler, faz direito e tal, né? Tem uma coisa que o advogado, a pessoa, o estudante de direito, lê bastante. Como que isso ajudou para você escolher o direito, esse gosto pela leitura, e conseguiu permanecer assim com a carga da faculdade, dos estudos, do seu trabalho agora? Você conseguiu manter esse equilíbrio nas leituras? Sem dúvida interferiu na minha escolha, tanto que quando eu fui decidir o que eu queria fazer, eu fiquei muito em dúvida entre direito e jornalismo. Mas assim, nunca saí
da palavra lida da palavra escrita, né? Sabia que ia ter, enfim, esses dois caminhos. Cheguei a fazer vestibular para as duas coisas, mas aí acabei levando adiante só o direito. Mas com certeza isso interferiu. E eu acho que o gosto pela literatura, assim, até hoje, interfere bastante na minha profissão. Tanto em relação à vida acadêmica, assim, a aula, artigo, eu sempre penso isso, sabe? Quando eu vou escrever um artigo, eu penso assim, poxa, tentar escrever um negócio técnico, tentar escrever uma coisa séria, mas não precisa ser uma coisa maçante, não precisa ser uma coisa chata. E aí eu acho que isso vem muito em mim por conta da literatura, sabe? De fazer ser agradável a quem tá lendo, enfim, de tentar de alguma forma tornar a coisa mais leve, mais palatável, assim. Então, tanto nos textos acadêmicos, quanto... E aí, claro que é muito difícil compatibilizar, sabe, Marcos? Você vai falar assim, tá, mas você usa literatura na tua dissertação do mestrado? Claro, é difícil, mas tem várias passagens, a forma de escrever, a forma de colocar as coisas, com certeza tem isso, tem um tanto da literatura nisso sim. E na advocacia, eu acho que existe isso em diversos, assim, de diversas formas diferentes. Existe isso na linguagem, ou seja, de você gostar de escrever de um jeito mais atrativo, alguma coisa assim, mas também no sentido mais humano, né? Porque a advocacia criminal, ela é uma advocacia, enfim, todas, né? As advocacias têm essa característica de ser para seres humanos, mas acho que de todas elas, a que mais tem essa característica, pelo menos para mim parece, muito, junto com família, talvez, seja o direito penal. E eu acho que a literatura desperta muito isso na gente, desperta muito esse lado humano. Você, através da literatura, consegue olhar o mundo através do olhar de outras pessoas, né? Então, eu acho que nesse sentido também ajuda muito a atividade na advocacia. Sim, eu falei para você hoje que seria uma conversa de compadre, né? Porque assim, eu Sim. também fiquei entre direito e jornalismo, eu atuo na advocacia de família, então assim, a gente tá, olha, você vai falando, eu falo assim, gente, é muita coincidência, e realmente, eu acho que a questão da literatura, ela consegue colocar a gente olhando problemas por outro ponto de vista. Eu acho bacana, por exemplo, assim, quando eu leio um livro escrito com um narrador, uma mulher ou uma pessoa que não vive as mesmas coisas que eu, tal, eu consigo imaginar quais são as dores. E assim, a gente consegue exercitar um exercício de empatia, um exercício de humanidade, que às vezes é tão raro nos nossos dias de hoje, o se colocar no lugar do outro e buscar isso. Então, eu acho que a literatura traz essas narrativas das outras pessoas, que sejam ficcionais, mas assim, faz a gente começar a pensar de uma outra maneira. Não é sempre o narrador que sabe de tudo, mas assim, eu consigo ver onde dói, as angústias, as dores de cada um, né? Eu acho que isso é interessante. E a É que advocacia tem muito disso, né? a leitura da literatura, ela, quando você está lendo um livro, você está ali para absorver aquilo, para viver a história, para entender e para sentir. É totalmente Sim. diferente de uma leitura jurídica, né? Em que você fica preocupado em aprender e apreender as coisas, ou quando você lê um processo que você fica preocupado em rebater aquilo, em argumentar, em vencer uma discussão, você é uma parte, você é envolvido. Então, é totalmente diferente. Então, a literatura te dá essa oportunidade de você entrar numa história e pensar, bom, vamos sentir sobre isso, né? E isso te dá uma carga emocional que, com certeza, depois é muito importante dentro da tua atividade profissional. E na vida, né? Como pessoa também. Eu acho que ela consegue trazer para perto, né? Tem esse poder assim de mostrar outras realidades e fazer a gente pensar, aglutinar mesmo os pensamentos. Professora, você assim aí agora na sua rotina, tal, como advogada, vendo os outros advogados, tendo uma atuação até mesmo, né, próxima da OAB, dando aula, a senhora vê essa realidade? Muitos advogados leem, têm essa população, eles existem, onde existem, o que comem, como é essa situação? Ah,
Marco, assim, é bem legal essa pergunta. E até quando veio a ideia da gente conversar e fazer essa live, eu fiz a experiência de dar uma pesquisada. Eu falei assim, eu vou pesquisar escritores famosos que eram advogados, para ver, né? Quantos, quem, enfim, se tem muito, se não tem muito. Não sei se foi uma incompetência na minha pesquisa ou se realmente não tem tantos assim. Eu encontrei alguns, né? Então, por exemplo, alguns que também já valem por todos. Eu encontrei o Vinícius de Moraes, é formado em Direito, não chegou a exercer a advocacia, acho que por isso que ele se manteve tão intacto e pode falar tanto de amor, porque não teve. Ele ainda ama? Mas brincadeiras à parte, mas ele, enfim, o Vinícius de Moraes, ele era formado em Direito, a Clarice Lispector formou em Direito também, diz que ela tinha uma preocupação muito grande com o sistema penitenciário, que chegou a fazer algumas pesquisas sobre isso, sobre a questão da desigualdade, enfim, que ela tinha alguns projetos, mas depois, logo que ela se formou, ela lançou o primeiro livro de poesia e acabou não atuando. Mas, poxa, são dois nomes que, vamos lá, né? Estamos bem representados. Muito bem representados. Aí, assim, tem alguns mais perto, agora mais perto da minha realidade, vamos dizer assim. Teve a publicação de um livro, não sei se você chegou a ler ou se você chegou a ver, mas do Saulo Ramos, que ele escreveu um livro chamado Código da Vida. Isso é uma característica que eu noto que é super comum. São advogados que resolvem se aventurar no mundo da literatura, mas eles escrevem coisas relacionadas ao mundo do direito. Né? Então, por exemplo, suspenses nos tribunais, algo assim. E não estou desmerecendo isso de forma alguma, mas estou dizendo que eles têm um pouco, talvez, de dificuldade de desgarrar daquilo que, enfim, eles fazem no dia a dia, que eles vivem ali todos os dias. Aqui em Curitiba, tem um advogado mais antigo, dos mais conhecidos, que é o professor René Ariel Dotti. É um senhor, é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheci, assim, e ele tem muito esse gosto pela literatura, já escreveu coisas fora do direito, crônicas também. Tem um amigo meu, chama Adriano Bretas, que também publicou livro já de crônicas, enfim, fora também do mundo do direito. Mas o que eu ia te falar, que é legal, essa pergunta que talvez seja uma provocação importante para quem está nos ouvindo, assim, o que eu sinto é que os advogados, isso desde a época em que eles começam a estudar direito, enfim, os estudantes, depois os advogados, promotores, juízes e tal, eu acho que eles ficam se sentindo um pouco inibidos, com medo, sabe? De mostrar alguma coisa. Poxa, será que quando eu tô escrevendo, eu tô falando muito de mim? Como é que vou aqui, um advogado criminalista sério, engravatado, que defenda o réu, sei lá, na Lava Jato, e tô aqui falando de amor ou tô fazendo graça numa crônica? Parece que eles se sentem um pouco amarrados, um pouco presos, assim. E eu confesso que isso já passou por mim, inclusive, porque quando eu comecei a dar aula, Marca, eu tinha 23 anos, eu acho. Né? Isso revela um pouco minha idade, mas uns 23, 24 anos, 10 anos atrás, eu comecei a dar aula. E assim, poxa, mulher, cara super de novinha. Agora não tem um cara de muito mais velha, né? Ainda tem um pouco de cara de nova, mas na época muito mais. E aí eu pensava que, de alguma forma, precisava de uma autoafirmação, precisava impor um certo respeito, sabe? E eu, algumas vezes, equivocadamente achei que isso tinha a ver ou com uma linguagem mais séria, ou com usar um salto alto. E eu percebi que não. Eu percebi que uma autoridade, que um respeito não passa por aí. E aí depois eu me libertei, entendeu? A publicação desse livro, Cronicando, para mim, foi bem um divisor de águas. Eu já comecei a publicar algumas coisas no Facebook. O retorno que eu tive foi super legal. Várias pessoas falam comigo assim, você é a pessoa das crônicas, a menina das crônicas, sabe? E, nossa, eu não vejo isso nem um pouco como algo negativo hoje, ou que isso possa questionar quem eu sou na advocacia ou quem eu sou dentro de uma sala de aula. Eu acho que as pessoas deveriam se libertar em relação a isso, sabe? E entender que a seriedade na profissão não está relacionada a uma seriedade de linguagem ou uma seriedade, enfim, do que elas sentem ou escrevem, né? Acho que a gente precisa ser mais livre no mundo do direito. Eu acho também, assim, eu gosto de escrever mais poesias, né? Então eu me dedico muito, tenho meu caderninho aqui, sempre que eu penso alguma coisa, escrevo e tal.
mas eu já pensei nisso também. Como que, assim, eu tô ali chorando de amores, né? O meu eu lírico apaixonado, e aí eu tenho que, no próximo dia, estar na frente de uma sala, eu posso publicar. Como que vai ser esse retorno? E querendo ou não, assim, que seja quem usa a literatura, a escrita como fuga, ou como hobby, ou como paixão, como parece que é o nosso caso, mas assim, isso faz parte da gente. Talvez a gente, ali numa sala de aula, somos bons professores ou somos bons advogados, porque a gente tem nosso caderninho de poesia, a gente tem esse momento que a gente extravasa, que a gente escreve sobre um eu lírico estar apaixonado ou fazendo graça numa crônica. Então Uhum. eu acho que a gente precisa mudar isso. Eu acho que assim, e ainda mais dentro do direito, eu vejo que a gente tem muito esse aspecto fechado ainda, coisas que fogem do certinho, né? Do Sim, engravatado, do dentro do padrão. Eu acho que quando a gente começa a questionar, a buscar isso daí, a gente incomoda. E se incomoda é bom, porque faz as outras pessoas pensarem. Por que a claro. outra pessoa não pode escrever poesia, né? Então a gente. E, Marco, Eu assim, acho bacana isso. você está se revelando, você fala que você é mais da poesia, da questão do amor e tal. Eu Uhum, tenho muito lance com humor, né? uhum, Enfim, é o meu jeito, é onde eu me encontro mais na literatura, pelo menos por hora tem sido assim. E eu pensava isso, eu pensava, poxa, eu tenho lá, sei lá, quantas pessoas ali no Facebook, porque agora tem isso também, esse mundo é engraçado porque a gente conhece pessoas sem conhecer, né? Às vezes eu encontro sim. alguém no fórum, na época que podia ir ao fórum, enfim, encontrava alguém pessoalmente, enfim, no corredor do fórum ou na Justiça Federal, alguma coisa assim, e aí eu ficava olhando, acho que eu conheço essa pessoa. Aí depois que eu me tocava, não, é do Face, sabe? Porque a gente tem um pouco isso de conhecer sem conhecer de verdade, né? E eu entrava, claro, tinha juízes, tinha promotores, tinha algumas pessoas assim que faziam parte das minhas redes sociais. Às vezes eu ia fazer uma audiência, enfim, uma audiência séria de um caso, enfim, grave, né, no direito penal, alguma coisa, e pensava, ai meu Deus, esse promotor deve ter lido ontem minha crônica sobre dieta, entendeu? E aí eu pensava, pô, vou entrar desmoralizada nessa audiência. Mas eu percebi que não, que pelo contrário, porque isso muitas vezes me abria portas, assim, eu chegava, a pessoa já estava mais sorrindo, já estava descontraído, brincava, enfim. E claro, porque ali é um promotor, ali é uma juíza, mas da porta para fora são pessoas como nós, né? Com humor, com amor, com tudo isso. Então, acho que não tem nada a ver é um preconceito de nós mesmos com aquilo que a gente vai fazer ou não. Eu acho que acho que já passou da hora da gente superar esse receio. E eu acho que é isso mesmo. A gente precisa continuar apostando, a gente precisa continuar fazendo para que isso vá mudando. Porque senão, se a gente ficar sempre com esse medo, sempre com esse pensamento, a gente vai estar agora formando novos advogados com esse pensamento, pensando nisso. Eu acho que o direito de cinema que a gente faz aqui na UEMP, ele mudou muito um pouco assim a visão que as pessoas tinham de evento científico. Não porque eu estou na organização e é aquela coisa assim, não falem mal do direito de cinema, que a gente é muito fã do evento, modéstia à parte, né? Mas assim, é um evento que a gente permitiu ter pipoca na frente já que a gente passa filmes, né? A gente coloca pipoca. Então a gente está sempre ali, a gente fala que não precisa palestrante com terno e gravata, aquelas coisas tão formais assim. E também é um evento científico. Então, é um evento científico, apesar Claro de que é. além daquilo, sabe? Então, assim, isso é muito bacana, porque é isso que você falou. É um juiz, mas também é uma pessoa. É um Uhum. promotor, é uma advogada, é um advogado, mas também são pessoas que sofrem, tem dias ruins, tem dias bons e é a vida, né? E gostam ou não de escrever. Mas O eu acho ponto é que bacana isso. a seriedade, ela não tá na formalidade. Talvez esse seja um ponto que eu bato muito, entende? Seriedade não tá na formalidade. Pode ter alguém extremamente competente de camiseta e pode ter alguém que não sabe o que está fazendo de terno e gravata. A gente tem muitos exemplos por aí. Então, é isso. A Tá no pessoa, ela ser comprometimento, né? A séria, pessoa ter a é isso. responsabilidade. Claro, claro. Professora, e a questão de leitura? Você vê muitos advogados que leem, não só que a Olha, gente falou de escrever, né? Agora, você sim. vê esse ambiente de leitura, de livros assim, não jurídicos, para a gente sair um pouco dessa monotonia, né? Mas assim,
Você vê isso na sua realidade em Curitiba, no seu meio? Olha, eu vejo bastante, sim, mas também porque eu sou um pouco desse meio, né? Aí a gente acaba Uhum. atraindo os semelhantes. Então Pessoas que aqui são tem, assim. então tem bastante o movimento de direito e literatura. O Paulo Silas, que é um grande amigo meu, vive organizando coisa nesse sentido. Então, assim, tem bastante. Mas eu fico bastante preocupada, por exemplo, com os alunos, né, na faculdade de Direito. Claro, eles são inundados por leituras jurídicas de várias disciplinas ao mesmo tempo. Se a Uhum. pessoa for levar a sério e realmente ler tudo aquilo que tem que ler, né? De teoria do Estado, teoria do direito, daí a penal, daí a civil, daí a empresarial, daí a... Enfim, ele fica sufocado com aquela leitura jurídica ali, e muitas vezes o que eu vejo é que alguns alunos sentem até culpa de pegar um livro de literatura, poxa, dizendo assim, poxa, estou com tanta coisa atrasada para ler para minha faculdade, e aqui estou lendo Machado de Assis, estou lendo, enfim, eu vejo bastante isso acontecer, né? Então, sim, existem bastante advogados que fazem essa leitura, mas às vezes o que eu percebo é que eles se deixam sufocar por conta das leituras técnicas, por conta das leituras. Assim, ó, e outra, aqui fica uma outra bronca minha, entre aspas, né? O mundo acadêmico é um mundo extremamente cruel, Marco. Ele é extremamente cruel, ele exige que você publique, daí você tem que publicar mais do que não sei quem, daí você tem que publicar, daí a revista, daí o A1, daí não sei o quê. Sabe, assim, perdoe a palavra, mas é uma merda, porque você tá sempre em dívida, você tá sempre correndo atrás, você tá sempre. Claro, isso sufoca qualquer tipo de criatividade, isso sufoca qualquer tipo de questão, enfim. Como é que, né, o sujeito vai ficar escrevendo um romance, lendo literatura, sendo que ele tem que estar com o lápis dele repleto de coisa? Então, assim, nesse lado também eu acho muito cruel e aí você desumaniza a pessoa, porque você cria robôs ali de repetição, de aproveitar aquele artigo, daí traduz para o inglês, que eu vou publicar esse aqui, e podia estar lendo outras coisas, podia estar escrevendo outras coisas. Então, acho que tem um pouco de culpa dessa pressão também acadêmica de produção, sabe? Marco, te fala uma Sim, coisinha. Tem bastante gente falando. Eu sou míope, tá? Então, assim, não consigo ler muito as pessoas que estão falando com a gente. Eu peço desculpas desde já se eu fui mal educada com alguém. Deve ter muitos amigos queridos assistindo e eu não cumprimentei ninguém, mas é porque eu não enxergo direito. Depois eu vou ver, mas agora não enxergo direito. E se tiver alguma pergunta também, Marco, se você puder dar uma olhadinha nisso, porque eu claro. não consigo ver daqui. E eu estou vendo algumas perguntas, eu vou deixar para o final, mas tem uma ou duas aqui bem interessantes também. É, diante disso, dessa questão de cobrança, eu sinto isso, a gente até teve aqui no programa, aqui em Jacarezinho, online, né, virtualmente, então em qualquer lugar. Mas assim, a gente também teve uma questão, uma palestra, uma conversa sobre saúde mental. Diante disso, diante dessa cobrança, diante dessa constante cobrança que tem no mundo acadêmico. E aí, às vezes, a gente parece que sentar para escrever alguma coisa que está na nossa cabeça, ou para ler um livro que não seja da área, a gente tem culpa. Parece que a gente está gastando um tempo que a gente deveria Isso. estar É gastando para absurdo. outro. É absurdo. É um absurdo. Você tem alguma dica, assim, para quem quer ler mais, ou como tirar essa culpa? Como que você cronograma um tempo? Como que é isso, assim, para você na sua rotina? Olha, eu acho que eu posso falar isso de carteirinha, porque eu senti muito isso, né? Enfim, até hoje sinto, mas hoje muito menos, mas Uhum. senti muito isso, de ter uma certa culpa por estar lendo alguma coisa que não do direito, que não relativa ao doutorado, que não relativa ao mestrado, enfim. E aí eu tive uma conversa com um dos meus melhores amigos aqui em Curitiba, é um procurador de justiça, se chama Fábio André Guarani. Sempre falo muito Uhum. dele, porque eu tenho um diálogo incrível com ele há muitos anos. E uma das vezes eu estava desabafando com ele sobre isso, falando para ele, Fábio, me sinto muito culpada. E ele é um cara que lê muito, ele lê direito, ele lê história, ele lê geografia. É irritante você falar com o Fábio, sabe? É irritante que ele sabe tudo sobre tudo. Eu fico babando, assim, no conhecimento que ele tem. E aí eu perguntei isso para ele uma vez, falei que me sentia culpada, e ele me respondeu assim: Marion, você lê direito, e isso alimenta o teu conhecimento, alimenta o teu corpo, mas você tem que ler literatura porque isso é um alimento para tua alma. Uma coisa não funciona sem a outra. Então, talvez a dica que eu posso dar para quem eventualmente está se sentindo culpado porque tem muita coisa técnica para ler não adianta você ler só coisa técnica, porque se você eventualmente, enfim, vai lá e lê um catatal
material de coisa, mas você não tem um sentimento, você não tem uma análise, né, humana sobre aquilo, você inclusive vai fazer um estrago no mundo do direito, porque muito conhecimento sem sentimento não vai funcionar. Então, eu acho que talvez esse seja um bom pensamento. É uma complementação. Se a pessoa está só lendo livros técnicos, ela não está fazendo a tarefa de casa para ser um bom jurista, porque necessariamente vai ter que ter a literatura junto, né? E quanto a uma dica de organização, isso é complicado. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, assim, e tenho dificuldade com rotinas muito fechadinhas. E também acho dói um pouco a gente falar de literatura, tipo, naquele horáriozinho, né? Ai, olha, das 8h30 às 9 você vai... Porra, né? Eu quero... Não enfim, não é assim um horário fechado. Então, eu não sei se funciona assim, mas uma coisa que eu tenho tentado fazer nos últimos tempos, também foi dica de uma amiga que faz um curso de escrita comigo. A Dani falou para mim, ela falou assim, Marion, se você não está conseguindo ler tanto quanto você quer, se desconecta de tudo, umas 10 horas da noite, pega um livro, aconteça o que acontecer, você não vai resolver nada, das 10 até antes de dormir, das 11 até antes de dormir ali, né? Então, assim, pega um livro e lê. Se todo dia você fizer isso, você vai conseguir, enfim, depois de um mês você já leu 1, 2 livros e tal. E aí eu tenho, né, tentado, nem sempre com sucesso, mas tenho tentado. Porque é difícil, né? A gente é bombardeado a cada momento por muita informação e às vezes é 10 horas da noite e você quer resolver e você fala assim, não tem como. Eu já parei assim em alguns momentos e falei assim, por que eu tô tentando resolver alguma coisa que eu vou ter que acordar e rever isso que eu tô fazendo ou pensar novamente para ver se eu não deixei de ter nada aqui. Mas eu concordo com você, eu acho que deixar assim, dentro da rotina, das 8 às 9, dentro da leitura, é um pouco até contra a própria leitura, né? Porque imagina se 8h59 sei lá, como que chama? O detetive da Agatha Christie descobriu uma nova pista, vai ficar até 9h30, então não tem como, né? Então, assim, eu acho que é muito fechado a gente definir isso, né? Eu acho que é uma questão mesmo de hábito, né? Uhum. Você ir mudando e aquilo você sentir necessidade. Eu acho que isso é muito interessante. Sim. Se você quiser falar mais alguma coisa? Não, outra coisa que eu acho que é um problema atualmente é a questão de rede social e celular. Isso rouba muito tempo da gente. E dá uma eterna sensação de atraso nas notícias. Então, por exemplo, você nunca está atualizado. Você pode estar conectado 24 horas por dia que você não vai saber de todas as novidades. E aí, existem algumas coisas muito engraçadas desse mundo virtual hoje, né? Existem as pessoas que competem por ser as primeiras a divulgar as notícias. Então, assim, saiu um negócio, todo mundo divulgando. Nossa, eu fui o primeiro, recebi nesse cheque primeiro. Enfim, uma certa competição da aceleração e da notícia, né? E isso é muito ruim, porque é um estado de ansiedade, gera um estado de ansiedade. E é um bombardeio, né, de informação que você não consegue selecionar. Tem coisas muito boas na internet e tem coisas que não são boas na internet. Então, assim, eu acho que conseguir desligar um pouco disso, e tudo bem você ficar um dia inteiro sem olhar no teu celular, depois vai ser um caos, porque você vai pegar o teu WhatsApp, vai ter o mundo inteiro lá para você responder, o Instagram, o Facebook, e-mail, o Twitter, e você nunca mais vai conseguir se atualizar daquele dia online, entendeu? Mas isso precisa ser feito, porque senão ou a gente fica em dívida com a vida online, ou a gente fica em dívida com a vida real. Não tem como manter as duas coisas 100% no padrão ali. Não tem como. E a gente se cobra muito isso, entende? A gente tem vivido essas duas vidas e quer estar intensa nos dois e quer estar por dentro dos dois e quer... Não dá. Então, eu acho que isso afoga muito esse tempo de literatura. Fazer uma pessoa hoje pegar um livro e ficar 2 horas lendo sem olhar para o celular, e eu digo por mim, é extremamente difícil. Muito difícil, né? Então, isso atrapalha muito também. Sim, eu acho também que essa questão da gente consumir muita informação, a gente está sempre com muita informação e a gente precisa estar a todo momento atualizado, tem também, parece que aquela cobrança que você precisa se manifestar sobre tudo que está acontecendo. Então, assim, mas aconteceu tal coisa, eu preciso me manifestar. Calma, você tem o seu momento de criar uma opinião, você tem o seu momento de
refletir, digerir aquilo que está acontecendo. E aí, não, mas você precisa comentar sobre tal coisa e acaba comentando, e aí depois vai sair uma outra notícia que já vai deixar aquilo seu desatualizado. Então, eu acho que a gente tem muito isso também, assim, de essa ânsia por informação, essa rapidez na informação, a gente acaba não se permitindo ficar você e o livro ali parado, o livro não vai mudar até o final dele, ele não vai ficar se atualizando, mas a gente acaba meio que perdendo a graça disso, né? A gente perdeu um pouco do vislumbre que era um livro, do cheiro do livro novo, uma coisa meio assim. Sim. E isso que você falou, Marta, é bem importante, essa obrigação que as pessoas sentem hoje de comentar tudo, né? Porque quanto mais você fala, menos você escuta, né? E de fato, hoje todo mundo entende de tudo, tá todo mundo comentando do direito penal, nós, do direito penal, meu Deus, a gente sofre, né? Acho que, enfim, agora os médicos estão sofrendo com essa questão da pandemia, eles estão sentindo um pouquinho na pele o que a gente sempre sentiu, né? Todo mundo é especialista em direito penal, em criminologia, em tudo, né? E, assim, as coisas não têm que ser assim. Muitas vezes, mesmo sobre direito penal, assim, sobre outras coisas eu nem me aventuro palpitar, porque eu não estudo sobre outras coisas, enfim, a fundo, a ponto de achar que a minha opinião é relevante para alguém. Agora, em relação ao direito penal e as coisas que eu estudo, tem algumas coisas que eu me debruço mais, que eu arrisco dizer alguma coisa. Mas eu não me sinto na obrigação de, por ser professor de direito penal, sair comentando hoje sobre toda a lei anticrime que foi lançada ontem. Me deixa pensar, me deixa analisar. Eu não vou me comprometer com as coisas que eu tô falando só porque eu tenho que falar rápido. Eu prefiro falar quando eu tiver mais certeza daquilo que eu penso, né? Sim, eu acho que essa reflexão é um pouco do que traz esse pedido de leitura nosso, né? Não pedido, mas esse incômodo que a gente está deixando nas pessoas de ler, de parar, de refletir, de conhecer outros pontos de vista, né? Eu acho que assim, essa é a principal questão aqui da live de hoje. Eu acho que se a gente começar a refletir mais, seja no nosso momento de leitura, ou seja no momento que a pessoa vai escrever, isso vai refletir na profissão, vai refletir de como ela se posiciona nas redes sociais, que eu acho que o mundo está em colapso pela saúde, mas também está em colapso nas relações sociais, nas relações pessoais. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Uma pergunta que veio aqui na live, mas também tinha vindo pela... Eu não lembro o nome agora da pessoa que mandou agora na live, mas da Luma. Eu vou juntar as perguntas. E interessante também porque é um pouco do que a gente defende no Direito de Cinema como evento, né? Qual que é o seu posicionamento? Como você pensa a questão da interdisciplinaridade no direito? Não só da arte, mas assim de outros campos do conhecimento. Aí a gente volta a falar da questão do direito, era muito fechado. Eu acho que até para os outros conhecimentos também a gente é muito fechado. Como que você vê isso? Você vê isso com bons olhos? Você vê isso? Sem dúvida. Há uma necessidade de fazer mais? Como que? Sim, sem dúvida. Principalmente com as questões da arte, né? Então, assim, a interdisciplinariedade do direito com o próprio direito, uma área com outra, não tem nem o que falar. Com certeza, sim. Prova dessa importância é que a minha tese de doutorado é relações entre direito penal e direito administrativo. Então, assim, se eu não achasse importante essa relação, né? Eu não tinha escolhido esse tema para estudar para o doutorado, inclusive. Mas eu acho que de uma forma muito mais ampla, Marco. E aí é muito bonita essa iniciativa que vocês têm aí, a organização que vocês fazem, os congressos, porque eu acho que é realmente expandir para fora do direito, não só dentro do direito, sabe? Essas iniciativas de, enfim, direito e cinema, direito e arte, direito e literatura, direito e poesia, direito, enfim, eu acho, enfim, sensacional. E não, a gente faz muito isso em algumas áreas, né? Você comentou que você é de família, isso é bem visível. Eu sou do direito penal, isso é muito visível, mas tem outras áreas que parece que tem menos um pouco isso, né? Direito administrativo ou direito tributário. E assim, eu acho que não, eu acho que tudo é relação humana, tudo é, enfim, tudo é o ser humano. Então eu vejo que essa ligação está em tudo, e pelo menos deveria estar em tudo. Eu acho essencial essa ligação e essa comunicação. E isso deveria ser explorado muito mais na faculdade. Eles têm uma preocupação muito fechada ainda com essa questão de tem que vencer o conteúdo, tem que vencer o conteúdo. São 5 anos, porque olha isso, porque você não deu todos os crimes.
pô, fazer o cara, às vezes, ler um livro de poesia vai tornar o cara muito melhor profissional do que aprender 3 tipos penais a mais, para mim. Para mim também. Até o professor Luiz Herrera mandou uma pergunta agora sobre essa questão que a gente está conversando. Eu também vou. Ele pergunta qual a sua opinião, se você acha que a questão do direito e arte, do direito e essas manifestações artísticas seria interessante numa matéria única, ou, por exemplo, na graduação, ou você acha que em cada matéria a gente pode trabalhar isso aos pouquinhos aos poucos, como que você vê isso? Acho que uma coisa não exclui a outra. Seria muito legal, eu não conheço nenhuma, até se quem fez a pergunta eventualmente conhecer alguma faculdade, alguma universidade que tenha uma disciplina inteira só sobre arte, por exemplo, dentro do curso do direito, eu gostaria até que dividisse comigo, que eu gostaria de saber. Eu não conheço, mas seria sensacional. Não vejo que seria assim, poxa, mas, entre aspas, vai gastar uma das disciplinas, né? Nossa, tem tanta coisa, já fica muita disciplina de fora. A gente já sabe que fica muito optativa, que deveria ser matéria obrigatória, mas isso sempre vai acontecer. Nenhuma faculdade, nenhuma universidade vai dar conta de ter todo o conteúdo que deveria ter, que o cara vai sair dali pronto. Então, talvez uma formação mais humana e depois ele consegue correr atrás numa pós ou alguma coisa assim de complementação técnica, né? E acho sim que todos os professores deveriam ter um pouco mais essa preocupação. Tem alguns professores que têm muito isso, mas tem professores que passam um semestre inteiro sem conversar sobre um livro, sobre um filme, sobre nada com os alunos, como se fosse uma coisa completamente alheia à faculdade, né? Isso acho que gera um prejuízo bem grande. Sim. Até a professora também, uma outra professora que está aqui assistindo a gente, a professora Daniela Rodrigueira, ela está falando sobre a questão de ser um conteúdo permanente ou transversal, mas eu acho que é bem isso que você estava comentando, né? Eu acho que poderia ter os dois, né? Um cenário muito bom seria ter os dois, né? Mas eu acho que encaixar produções artísticas, manifestações literárias em cada matéria, a gente vai criando esse olhar humanizado para cada uma delas. Então, eu acho que isso é interessante e acaba a gente faltando um pouco, né? Sim, sim. E, aliás, em vez da gente caminhar para esse sentido, a gente está, infelizmente, cada dia, a gente, assim, rema contra a maré, né? Iniciativas como a de vocês aí, por exemplo, enfim, é uma exceção, mas, por exemplo, olhando pelos olhos do governo atual e assim por diante, a gente vê que a arte ela é desprezada. Ela é justamente o oposto do que a gente está falando aqui. E se eles pudessem aniquilar qualquer tipo de arte, eles fariam. E me parece que é porque quanto mais arte tem, mais se pensa. E talvez seja interessante para algumas pessoas que os outros não pensem tanto. Sim. Uma outra pergunta que veio também para a gente aqui na caixinha dos stories que a gente colocou na parte da tarde foi da Sandra Daldegan. Ela quer saber qual obra te despertou pela literatura. A gente até conversou que você via muito seu pai lendo jornal, Sim. Sua mãe e tal, mas teve alguma obra que foi o pontapé? Sabe que hoje você me comentou de tarde, né? Então abri para umas perguntas, o pessoal tá perguntando algumas coisas e tal, e uma pessoa perguntou a primeira obra, né? Ainda me deu uma chance, né, Marco? De eu tentar lembrar, mas eu fiquei tentando pensar livros. Eu não consigo lembrar o primeiro livro, não consegui pensar. Eu lembrei de 2 livros que eu li quando era muito mais nova, muito nova. Eu confesso que eu não lembro nem tanto um menos um mais, mas assim, não lembro tanto a história, mas eu lembro que foram livros que eu terminei e falei, eu adorei isso aqui, eu quero mais, eu quero ler, que foi O Bom Ladrão, do Fernando Sabino. Eu não tenho a menor ideia do que fala esse livro, eu queria muito reler, eu nunca mais achei. Ele tá esgotado até. Eu compro muito livro no estante virtual, né? Que tem de sebos de todo o Brasil, enfim, para quem está assistindo, se eventualmente não conhece, a gente encontra bastante coisa legal nesse site. E eu já pesquisei várias vezes ali e não achei. Tenho curiosidade, assim, de reler, para ver se eu vou lembrar de quando eu li. Mas, enfim, eu lembrei desse livro. E O Mundo de Sofia também, que é um livro bem clássico, bem tradicionalzão. E que eu lembro que eu gostei muito. E eu li, acho que outro, logo depois do mesmo autor, que é O Dia do Coringa, acho que alguma coisa assim. Eu lembro de ter lido também enfim, os 2 desse mesmo autor. E lembro de ter gostado muito. E também lembrei, daí a gente não tá falando mais de criança não, tá? Tô falando depois já. Mas eu lembro de uma cena
que eu morava com os meus pais ainda, e eu sempre tive, até hoje eu tenho muita mania de ler deitada na cama, assim, e de bruço, sabe? Tipo, eu deito de bruço e leio muito assim, sempre, tô até problema na coluna já, por conta da literatura. E eu sempre li muito assim, eu lembro de uma vez de estar lendo, e meu pai entrar no quarto, e eu com a cara inchada de chorar. E ele fala, Marioma, o que aconteceu? O que tá acontecendo? E eu, o livro aqui, sabe? Então, assim, e era o livro do Caçador de Pipas também, que é tipo best-seller, literatura bem, assim, nada clássica, assim, né? Mas eu lembro que eu adorei esse livro e chorei e tal. E outra, eu não tenho nenhum preconceito com isso. Ah, isso é clássico, isso é best-seller, isso é... Não, é livro, é linguagem, é leitura. Leia o que você quer ler, sabe? Claro que tem alguns livros que são imperdíveis, são livros atemporais, mas não gosto de preconceito com nada, nem com a literatura. Então, eu lembro desses livros. Que já era a pergunta do Vitor Augusto, que ele também mandou nas caixinhas. Ele perguntava quais livros te marcaram pela vida, né? Eu lembro, eu falei com você também hoje à tarde que eu fiquei pensando. O primeiro livro que me marcou muito, eu talvez não lembre se foi o primeiro ou não, mas foi o Meu Pé de Laranja Lima. Sim, Que eu lindo. chorei, e assim, eu nunca tinha chorado, eu não conhecia essa sensação, sabe? De chorar com um livro, de chorar com uma pessoa que eu não sabia. E Sim, aquilo me emocionava tanto, eu falei, mãe, o que é isso? Me explica o que sentimento é esse e tal. E é um livro assim tão eu já reli ele, eu tive essa experiência de reler e eu falei, gente, como que eu, criança, li esse livro? Mas, assim, visões que você tem, né? Assim, eu acho que até, por exemplo, O Pequeno Príncipe, que é um clássico sempre relido, cada momento da sua vida com você pega alguma certeza. coisa do livro, né? Com certeza. Tem alguns livros que têm essa característica, né? O livro dos 100 Anos de Solidão, por exemplo, é um livro que dá para ler em N momentos, com N sentimentos diferentes. E A Insustentável Leveza do Ser é um livro também que, assim, deveria ter uma coisa, tipo, de 5 em 5 anos a pessoa tem que ir relendo, sabe? Enfim, então tem muito livro que tem essa característica. Nunca vai ser o mesmo livro, porque você nunca mais vai ser o mesmo, né? Da época que você leu. Tem o Menino do Dedo Verde também, que eu acho que é um tão bonito para criança, mas também depois você fica com aquilo na cabeça e você fala assim, é isso, sabe? Isso é uma literatura, é universal, né? Sim. Para todos os momentos da vida. Tem duas perguntas, professora, que a gente já encerrando mais, né, para a finalização, mas duas perguntas que eu achei bem interessante. Até o Gustavo comentou aqui, antes da minha pergunta, o Gustavo comentou de uma defesa, acho que de mestrado ou doutorado, agora eu não vou saber certinho, mas da Unimar, que fala sobre o direito e os sambas de escolas de samba do Rio de Janeiro. Que Bem legal. interessante, ele deixa aí Muito, essa dica para gente. muito legal. Duas perguntinhas, assim, que fogem um pouco do que a gente proporcionou aqui, mas eu acho que é interessante você perguntar, porque tem mais gente que está perguntando. A primeira pergunta é como você vê o juridiquês dentro do direito. Essa linguagem sempre formal, a gente comentou sobre o formalismo, sobre a necessidade, que a gente não vê tanta necessidade na ideia do formalismo, mas como que você vê o juridiquês por gostar tanto da linguagem? Você acha que isso é uma questão que vai se mantendo ou não? E outra coisa, o pessoal está perguntando para você contar, para você explicar um pouco de onde surgiu a ideia do seu canal do Direito Criminal ao Vinho. Tanto Ah, foi uma pergunta legal. que eu recebi no meu WhatsApp do professor Luiz Fernando Kasmerzak e também aqui nos comentários também apareceu. Tá, vamos lá. Então, primeiro em relação ao juridiquês, né? Eu falo bastante sobre isso, gosto muito de falar sobre isso e eu sou absolutamente contra esse juridiquês. Não significa que eu sou contra a técnica, né? Eu acho que, claro, tem momentos e momentos. Você não vai chegar na sala de um juiz e falar, ô, você. É claro, tem ambientes e ambientes. Eu tenho plena consciência de tudo isso. Mas eu acho que é essencial que a gente pense que a gente está fazendo quando a gente está fazendo um processo, na minha área, por exemplo, direito penal, quem é o principal interessado naquilo ali? É o réu e a vítima. São os dois principais interessados. Se essas duas pessoas
não conseguem compreender de forma alguma o que está acontecendo, é porque tem alguma coisa muito errada. Se você está fazendo um processo para julgar alguém que a principal interessada é a vítima e é quem está sendo julgado, no mínimo essas pessoas têm que conseguir captar aquilo que está acontecendo. Eu já tive algumas experiências em relação a isso, né? Eu até contei esses tempos numa outra live essa mesma história, mas eu acho que é legal. Que quando eu estava fazendo faculdade ainda, fazendo estágio, e aí atendia balcão e tal, uma vez chegou uma senhorinha, muito simples, e ela me perguntou qual que era o andamento do processo dela. E eu fui olhar no computador e estava escrito que estava concluso. Aí eu cheguei e disse, senhora, está concluso. Aí ela me olhou e falou, com quem? É claro, que obrigação que ela tem, entende? Quando ela me respondeu com quem, eu não achei ela ignorante, eu me achei ignorante, porque eu pensei, Marion, da onde que essa senhora tem alguma obrigação de saber o que é concluso? Você tem obrigação de traduzir, de explicar o que é isso. Da mesma forma, também uma vez eu fiz um júri e o cliente do lado, nervoso, para saber se tinha absolvido, se tinha sido absolvido, se tinha sido condenado, eu dei uma sacaneada nele, porque eu não quis contar, e eu queria que ele ouvisse da boca do juiz, entendeu? Para ficar mais emocionante para ele, enfim. E aí ele ali do lado, eu já sabia que ele tinha sido absolvido, e o juiz foi ler a sentença e falou alguma coisa assim. Lendo a exordial acusatória, os jurados entenderam por votar pela improcedência da acusação e, sabe, falou uma linguagem, lógico, uma linguagem jurídica, né? E o réu sequer entendeu que ele tinha sido absolvido. Aí eu tive que olhar para ele e falar, viu? Ele falou, viu o quê? Eu falei, foi absolvido. Daí que ele foi ficar feliz da vida. Então, eu acho, assim, inconcebível que até hoje tem a gente achando que falar juridiquês, falar latim, falar alguma coisa assim é mostrar algum tipo de erudição. Para mim, isso é assim totalmente passado, totalmente ultrapassado. Acho que um bom comunicador é quem se faz entender. E aí não é quem usa uma linguagem, enfim, que não chega nas pessoas, né? Isso é o contrário de um bom comunicador. E do canal Vinho. Me empolguei na primeira pergunta e esqueci da segunda. O criminal Vinho... Como você deu uma pausinha, só para depois a gente não precisar voltar, mas eu acho isso interessante. Eu acho até, assim, se meus estagiários estiverem vendo a live, eu falo muito isso com eles, porque assim, a gente precisa falar, claro, com os juízes, com os outros advogados, com a técnica, mas a gente atende muito população que não entende nada, e a gente precisa ter essa noção de como falar para os dois, de como falar para o juiz com a técnica, mas também ter a técnica de falar para o cliente, porque ele está confiando na gente. Então, assim, é uma estrutura que é o que você falou. A gente precisa pensar como comunicador e a gente precisa pensar também como humano. Porque, assim, tem tanta coisa que, por exemplo, um médico fala... Você pega um exame de sangue e você não entende nada. O médico fala, calma, tá tudo bem, você não vai morrer. Mas assim, e tem gente que não, que fala. Então assim, é muito isso. Uma estagiária já apareceu falando que lembrou de mim. A outra também. Então, eu estou fazendo o meu trabalho certo. Sobre o canal, doutora, perdão, só queria comentar isso. Imagina, fica à vontade. Sobre o canal, foi numa conversa com o Michel, que é meu amigo e que divide o canal, né? Nós dois que fazemos o canal. E uma vez ele me chamou, há muito tempo atrás, para conversar, acho, num café, sobre alguma coisa que ele estava fazendo. A gente começou a conversar sobre essas iniciativas diferentes. E aí ele falou, seria legal alguma coisa com vinho, tal. Enfim, eu fiquei com aquilo. Aquilo acabou não sendo concretizado. E aí, muito tempo depois, dois grandes amigos meus, um casal de amigos meus, abriu um lugar maravilhoso aqui em Curitiba de vinho que chama Gabo. Não à toa, porque é uma homenagem a Gabriel Garcia Marques. Então, assim, tem tudo a ver com o que eu amo, né? Os meus amigos, a literatura, vinho e tal. E aí, quando isso aconteceu, me deu um estalo e eu fui falar com o Michel. Eu falei, Michel, lembra uma vez que você comentou o negócio de vinho? Eu tenho um lugar, enfim. E daí a gente começou a tocar e foi... Assim, eu não sei se vocês gostam de assistir, mas eu vou continuar fazendo porque eu adoro gravar. Eu me divirto muito e eu aprendo muito. Fazer é muito bom, né? Tem até o professor Luiz Fernando, que ele mandou a pergunta, um grande amigo meu também, e é o diretor aqui do nosso centro. Ele fala que direito penal é muito mais legal. Agora eu acho que direito penal com vinho, ou qualquer direito com vinho, para mim é muito mais legal. Eu sempre vou responder ele assim agora.
Professora, próximo da gente encerrar, gostaria de agradecer demais pela sua presença, pela sua disponibilidade, por toda a sua simpatia com o meu nervosismo durante o dia todo. Você me Imagina! acalmou muito e foi super legal a nossa conversa. Mas antes de acabar, como eu tinha comentado com você, não precisa ser relacionado ao direito, mas se também for, tudo bem. Eu queria que você indicasse 3 coisas para a gente, para deixar para quem está assistindo na live. Nós do Direito de Cinema, a gente sempre faz, em todo período de inscrição, até mesmo para ajudar o pessoal que está escrevendo artigo no começo e tal, a gente indica livros, músicas e filmes. Então, não poderia ser outra pergunta. Um livro, uma música e um filme, para a gente ficar aí nessa quarentena e lembrar dessa live. Bom, vamos lá. Assim, obrigada pelo convite, né? Obrigada pelo teu carinho, pelas considerações. E dizer que, assim, para mim assim, difícil encerrar a live com essa pergunta, porque você está falando com uma geminiana, entendeu? Mulher de Gêmeos não tem esse negócio de uma coisa só preferida. Meu Deus do céu, eu sofro muito para definir uma coisa. Eu sou libriana, eu não consigo nem decidir o que eu quero. Então a gente vai ficar aqui pro resto da vida. Um livro, uma música enfim, um filme é muito difícil. Vou fazer o seguinte, assim, ó, eu vou dizer quais são as coisas que estão preferidas, não as coisas que são preferidas. Aí talvez Perfeito. Nesse momento da minha vida. Então me pedindo um vinho. Pode acrescentar o vinho que eu vou dar a dica também, então. Fechou aqui, a Dani que tá falando. Então, gente, o primeiro livro. Olha, eu pensei muito, tá? Mas eu acho que eu vou indicar o livro do Manuel de Barros. É porque eu sou muito apaixonada por Manuel de Barros. E aí tem 2 livros. Não vou conseguir escolher um livro. Já tá difícil, já tá puxado um autor. Mas 2 livros. Um é Memórias Inventadas. E outro, O Meu Quintal é do Tamanho do Mundo. Por que eu vou indicar esse? Porque, assim, primeiro que o título mesmo já fala muito do que eu penso, né? Eu penso muito isso. Dependendo do quanto você tem de imaginação, de criatividade, do teu olhar, dependendo do teu olhar, o seu quintal é do tamanho do mundo, literalmente falando. E Memórias Inventadas é isso. Muitas vezes eu conto alguma coisa, várias pessoas falam, ai, Maria, eu vi que você escreveu, isso aconteceu, me dá vontade de responder assim, isso importa? Né? Assim, são memórias, inventadas ou verdadeiras, são minhas memórias. E então, esses 2 títulos já dizem muito sobre mim e sobre o que eu gosto, então vou ficar com o Manuel de Barros. E sobre um filme, eu sou apaixonada pelo Darín, pelo ator argentino, Darín, Ricardo Darín. Então eu vou ficar com Relatos Selvagens, que eu amo. Porque daí são 5 mini histórias dentro de uma história, aí eu dou uma falcatruada e fico com 5 mini filmes em vez de um filme só. Não, brincadeira, eu também adoro esse filme. E sobre música. Música é foda, Marco, não tem outra palavra. Porque eu vou te contar, assim, ó, o meu Spotify, eu tenho lista. Que são todas criadas por mim, que eu sou muito viciada em música. Pé no Sertão, porque eu amo sertanejo. Aí tem, enfim, tem lista de rock, tem pagode. Então, assim, tudo bem na minha lista, eu tenho Pantera e Pixote, entendeu? Lado a lado, tudo certo. E então é muito difícil para mim, porque eu tenho um gosto muito misturado para música, mas eu vou ser honesta com as minhas raízes e vou indicar um sertanejo. E a minha música preferida, eu vou falar do Bruno e Marrone, Por um Minuto. Desculpa, gente, não é tão culto, mas assim, eu adoro a ideia de uma coisa que não tem pretensão de ser tão boa, entendeu? Muita gente fala assim, ai, Marião, como é que você escuta sertanejo? Sertanejo, nossa, tem Chico Buarque. O Chico Buarque é bom, ele sabe que é bom. O Bruno Marrone não tem essa pretensão. Então me deixa ficar com a coisa despretensiosa, porque eu gosto. Maravilhoso. O filme chama, para quem está perguntando, Relato Selvagem. Não conseguiram ouvir, mas é Relato Selvagem. Sim. E, professora, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Pessoal que está assistindo a gente, que ficou aí por todo esse tempo. Minha amiga, eu até ia comentar, mas não sabia se ela estava aqui. A Lívia, minha amiga, ela ama Bruno e Marrone. Eu sabia que ela ia adorar essa sua última indicação. Professora, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela paciência, por essa live que está todo mundo elogiando. Eu também achei que foi muito incrível. E, pessoal, semana que vem a gente tem também uma outra live com a professora Exilda Mello, que também seria uma das nossas palestrantes. A Exilda é demais. E ela também é muito incrível.
E... O vinho, Marco, esqueci do vinho. Ah, do vinho, é verdade. Tem um minutinho. Gente, eu vou indicar uma vinícola, tá? Chama Ritteli. Ritteli. Todos os vinhos dessa vinícola eu gosto muito. O que eu gosto mais, mas é um pouco mais caro, então para uma ocasião especial pode ser o República Malbec. E para uma coisa um pouco mais simples assim, o Rei Malbec, dessa vinícola. Eu gosto de Malbec, eu gosto de vinho argentino, então fica essa dica. Perfeito. Então, Tá professora, bom? muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Quem puder, fique em casa. Vamos respeitar a quarentena. Muito obrigado. Isso mesmo. E Um grande beijo, muito, Marco. muito, muito obrigado, professora Marion. Foi um prazer conhecer e o ano que vem a gente está junto. Com certeza. Um beijo grande, obrigada pela presença de todos vocês. Desculpa não conseguir responder todos ou manifestar sobre todos, mas agradeço imensamente o carinho. Tchau. Gente, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.